Olá, meu irmãozinho e minha irmãzinha, tudo bem com vocês? Com a espada na mão, hoje vamos ter mais um ensino muito edificante. E aí, como é que vocês passaram a semana de vocês? Eu passei a minha semana maravilhosamente bem e muito abençoada. Então, meus irmãozinhos, essa semana o nosso ensino vai ser sobre os discípulos, tá? Mas em especial a gente vai focar em dois, em Judas e Pedro. Então tá, Jesus foi lá e escolheu 12 apóstolos para acompanhá-lo, né? O primeiro apóstolo foi Tadeu, o segundo André, Pedro, Tiago, Filipe, João, Mateus, Nataniel, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão e Judas Iscariotes. Mais em especial, nós vamos focar em dois. Em quem nós vamos focar? Nós vamos focar primeiro em Pedro. Quem era Pedro? Pedro, ele era um pescador. É, mas com tantas pessoas letradas, né? Pessoal aí de casa, por que será que Jesus escolheu o Pedro, um pescador, né? Uma pessoa tão simples para aquela época e que tinha doutores, né? Estudiosos, né? Sabe por que ele escolheu Pedro? Porque parem e analise. Você pode ver um pescador, né? Faça sol, faça chuva, eles estão lá. Pescou ou não pescou, não é verdade? E assim também é com o Evangelho. Faça sol, faça chuva, você tem a oportunidade de falar de Jesus, você tem que se deixar ser usado pelo Espírito Santo e ser um instrumento nas mãos de Deus, né? E independente do lugar, fazendo sol ou fazendo chuva, não é verdade? E pescando, não pescando, para o nosso dia seria assim: nós conseguindo falar de Jesus ou não conseguindo falar de Jesus, o importante é a gente não desistir e jamais desanimar. E agora, o que mais você vai falar sobre o Pedro? Pedro cometeu uma coisa bem complicada. Ele negou Jesus. Negou Jesus 3 vezes. Não uma, nem duas, não, 3 vezes. Pedro andou com Jesus até no mar. Viu tantas coisas, tantas maravilhas, né? Por exemplo, quando eles estavam lá naquele barquinho, Jesus estava descansado, sossegado, né? Mas os apóstolos se desesperaram. Falaram, né, até mesmo assim, nossa, você tá aí tá tão calmo, e nós aqui preocupados, não sei o que tal, né? Claro, porque ele confiava no Senhor, né? E assim, Pedro pegou e daí, e depois pegou e saiu, foi andando sobre a água, né? Aí, o que que aconteceu? Pedro estava olhando em direção, né, de Jesus. E, por um instante, o que que aconteceu? Ele se distraiu e acabou caindo. Assim é conosco, meus irmãos. Muitas vezes a gente está focado nas coisas de Deus, né? Mas por alguma distração, às vezes, do mundo ou alguma outra interferência, a gente acaba deixando e se desleixando das coisas de Deus, né? Não é assim? E aí acaba dando aquela estremecida na gente, né? Aí o que que aconteceu, né? Ele negou 3 vezes. Aí tinha uma senhora que falou assim: mas esse aí também, ele é daquele povo lá que andava junto com esse senhor aí que a gente prendeu ele e tal. Aí Pedro falou assim: Eu não! Eu não conheço ele. Falou bem assim, pensa só. Só que não adianta. Uma vez que você conheceu o nosso Senhor Jesus Cristo, a transformação é feita. Você pode ver uma pessoa que não conhece Jesus, que ela anda no mundo, faz coisas que não agradam a Deus, né? E uma pessoa que é conhecida de Deus, que faz a vontade de Deus, né? Ela é uma pessoa diferenciada. Uma luz diferente brilha nela, não é verdade, meus irmãozinhos? Aí aquela senhora reconheceu ele. Por quê? Porque ele tinha essa luz diferenciada nele, mesmo que ele negasse. Aí Pedro pegou e voltou para casa, muito triste e arrependido do que ele tinha feito. Tá, aí, agora qual a diferença entre Judas Iscariotes? Judas Iscariotes também fez a mesma coisa que Pedro. Andou com Jesus, viu as grandiosidades que Jesus fez. Só que Judas, ele tinha um coração um pouquinho diferente de Pedro. Ele mexia, fazia pecados em oculto, tipo, dava uma desviada no dinheiro, porque ele cuidava do dinheiro lá, né? E fazia pecados que ele achava que Deus não estava vendo, né? Mas Deus vê todos os nossos pecados, até mesmo aqueles em oculto. E assim aconteceu com Judas Iscariotes. Aí, em vez dele fazer as coisas para agradar ao Senhor, não, ele começou a fazer as coisas por interesse próprio. Até mesmo entregou Jesus, pensando: eu vou entregar ele vai fazer grandiosas coisas, vai ser rei e eu vou ter o meu cargo.
E hoje em dia, meus irmãos, vocês acham que é diferente alguma coisa na palavra do Senhor? Vocês acham que mudou alguma coisa, algum desses ensinamentos que o Senhor vem nos ensinando até hoje? Não, pelo contrário, meus irmãozinhos. Assim como Judas, hoje em dia existem muitas pessoas que não estão preocupadas com a obra do Senhor. Pelo contrário, querem saber de cargos, de status e assim outras coisas que nos aborrecem. Imagina o Senhor. Mas nós devemos fazer as coisas e as obras do Senhor, que Ele nos ordena com muito amor e muito cuidado, porque todos vamos ser cobrados, cada um à sua maneira. Aí, o que aconteceu? João pegou e voltou para casa com o coração arrependido, não é verdade? Aí Jesus ressuscitou, ele viu Jesus e muitas outras grandiosas coisas ele fez. Ele começou a falar sobre Deus, evangelizar as pessoas. Minha filha chegou. Começou a evangelizar as pessoas, né? Tudo bem, ele morreu, mas quando Jesus voltar, retornar novamente, pensa quão vai ser grande o galardão de Pedro, não é verdade? Porque ele voltou aos caminhos do Senhor, se arrependeu do que ele tinha feito. E assim é com Judas Iscariotes. Quer vir aqui, filha? A minha grandona chegou. Senta aqui então do ladinho. Diz oi. Oi, tudo bem? Então, o que aconteceu com Judas Iscariotes? Judas Iscariotes, pelo contrário, ele não se arrependeu. Ele continuou nos seus caminhos maus. E aí, o que aconteceu com ele? Ele pegou e falou assim, agora eu perdi tudo. E ele não teve a compreensão de que Jesus veio aqui, mas depois ele retornaria. Veio para representar as coisas do céu. Depois, vai lá, vai, né, reinar, vai ser nosso advogado. Depois ele ia voltar e ser rei. Né? E aí, como ele pensou no status primeiro e não pensou nas coisas do Senhor, ele foi lá com o coração que ele não se arrependeu. O que aconteceu? Ele pegou e tirou a própria vida. E assim é nos nossos dias atuais, meus irmãozinhos. Em qual você mais se identifica? Com Pedro, que se arrependeu dos seus caminhos maus? Ou com Judas, que não vai dar importância para as coisas de Deus e vai preferir a morte? Ainda há tempo, meu irmãozinho, para você voltar nos caminhos do Senhor. Não importa o que você fez, os seus pecados, reconcilie com o Senhor. Não importa se você se distraiu por um momento e olhou para um irmãozinho do lado. Então, foque seu olhar para Jesus, porque há amor no nosso Deus e Ele te aguarda. Assim como um pai ama um filho, Ele quer ver todo mundo bem. Não é verdade, filhona? É. Então, esse é o ensinamento dessa semana, meus irmãos. Fiquem na paz do Senhor e que Deus os abençoe. Tchau! Tchau!